Fala pessoal, beleza? Hoje a gente tá aqui e eu vou falar sobre algo muito importante para os nossos dias. É algo que já vem falando comigo há um tempo. Agora são que horas? 5h21. 5h21. Ao longo de todo esse tempo, tem um tema bastante intrigante, que os meus principais conselheiros são meus pais. E a Ana também, que é minha esposa. Sobre o cuidado que nós devemos ter com o nosso corpo, com a nossa mente, com o nosso espírito. E isso, a cada dia que passa, parece que a gente vai deixando mais de lado. E aí a gente está tentando aos pouquinhos voltar à atividade de treino, como a gente fazia antigamente. Só que antigamente tinha um pouco do lado de você buscar um pouco a estética, sabe? A gente está tentando voltar à ativa, mas não pensando necessariamente em estética. Lógico, isso vai ser consequência, mas pensando em saúde mesmo. E isso é engraçado, porque a Bíblia ela já nos ensina isso há muito tempo. A Bíblia ela nos mostra que o nosso corpo já é templo do Espírito Santo. Ou seja, isso aqui é mordomia, a gente precisa cuidar disso aqui. E uma coisa interessante é o seguinte: se você não dá tempo para o seu corpo agora, se você não cuida da sua saúde agora, se você não tem tempo de cuidar da sua saúde agora, você vai ter que ter tempo para cuidar da sua doença. Não vai ter jeito. Ou você cuida agora, faz os seus exames agora, ou lá na frente você vai ter que arranjar tempo para cuidar da sua doença. E isso é complicado. E ao longo dessa trajetória, tive alguns exemplos, parentes que passaram mal. E esses parentes, eles são extremamente próximos. Então, na minha época de noivado, a Ana teve uma doença gravíssima, crônica, que é a doença de Crohn. Foi internada, foi bem complicado aquela fase. Crohn, ele simboliza muito como que vai ser a sua consistência com você mesmo. Se você vai começar a comer bem, você vai começar a querer criar massa muscular. Crohn é algo bem complexo. E toda a nossa família ficou impactada durante aquele processo ali em que a Ana ela esteve internada. E nesse meio tempo também, poucos meses antes, meu pai também estava no hospital para poder ser transplantado do rim. Só que mais atrás ainda, ele passou extremamente mal, quase morreu, teve infarto. Então, e meu pai sempre foi um homem muito trabalhador, um exemplo de homem que não vai deixar faltar comida em cima da mesa. E isso para mim me motivou, mas um dos pontos de alerta que me acendeu por eu olhar toda essa situação é que mais cedo ou mais tarde, se você não cuida de você, você vai ter que arranjar tempo para cuidar de você. Mas aí pode ser tarde, às vezes é na doença. E algo que a gente pensa nos negócios é que a gente foca tanto em trazer resultados para as nossas entidades e organizações, e isso é muito bom, nós não devemos deixar de focar nisso. Só que nós precisamos ter tempo para todas as coisas, nós precisamos dedicar nosso tempo para todas as coisas. Porque às vezes você dedicar um tempo tardio é consequência de uma má gestão, é consequência de algum problema que você não organizou, não planejou lá atrás. E isso é perigoso. E eu e a Ana, a gente está tentando voltar ativa aos pouquinhos, sem fazer muito esforço. Porque uma coisa é você estar motivado. Quando você está motivado, você costuma a mudar de uma maneira abrupta. Você vai do 0 a 100. Só que às vezes isso é ruim, porque a motivação ela é completamente diferente da sua constância. E a constância, ela vai te disciplinando. E é algo que a gente vai tentar buscar nessa parte que a gente está falando desse tempo. E o mais engraçado é que a parte mais difícil é o primeiro passo. O primeiro passo é o mais chato, é o mais complicado. Mas quando você dá esse primeiro passo, parece que você está quebrando uma corrente. Você começa a quebrar essa corrente, você quebra uma outra corrente. Então, começar aos poucos é algo interessante, porque você vai acostumando o seu corpo à rotina. Existem estudos científicos que mostram que quando você realiza 15 dias daquele mesmo hábito, daquela mesma atividade, durante 15 dias, você começa a se acostumar com aquilo. Se você começa a se acostumar com aquilo, o seu corpo começa a entender que aquilo é importante, que já está fazendo parte da sua rotina. E é isso que a gente vai tentar fazer. Já aplico essa metodologia para outras coisas, estudos, organizações no trabalho. Agora é a gente aplicar essa metodologia para nossa vida. Acabou dando um bug na gravação, a gente tá voltando aqui. Então, algo importante é a gente começar a nos dedicar a nós mesmos. Eu costumo conversar com jovens, às vezes eles me pedem dicas e tudo mais. E alguns jovens que estão em alguns relacionamentos, eu costumo dizer que normalmente aquilo que você faz durante o seu relacionamento antes do casamento, pós o casamento, aquilo normalmente costuma se intensificar. Então aquilo que você já costumava fazer, que era bom, se você vai para um relacionamento, casa, normalmente aquilo se intensifica. E normalmente aquilo que é ruim, que é antes do relacionamento, depois que você casa, aquilo normalmente só vai piorar. Então a tendência é a gente sempre buscar o que é bom, sempre buscar o que é bom, o que é importante.
Isso é um puxão de orelha para nós. Será que nós estamos dando tempo suficiente para nós, nosso corpo, para tudo que a gente pratica e tudo mais? Isso é importante, a gente tem que validar isso. Às vezes o trabalho consome muito você não consegue se dedicar à sua vida pessoal e você precisa ter esse ponto de atenção, principalmente empresários. Às vezes os empresários se dão bastante para o negócio e acabam esquecendo de si. É desgastante quando você vê folha de pagamento alta, quando você vê fornecedor que você tem que pagar daqui uma semana, quando você nota que o cliente que tinha que te pagar naquele determinado dia ele não te pagou, você já começa a ficar louco da cabeça, tentando achar soluções. E aí você começa a criar um desgaste atrás do outro. E isso é perigosíssimo, mas é a rotina, acontece, não tem como fugir. Então, a princípio, como que tá a gestão do seu tempo na sua vida pessoal? O quão organizado você está? Todas essas falas, eu me incluo, e é por isso que eu tô falando isso com vocês. A gestão do nosso tempo tem que ser um dos pilares na nossa vida. Lembre-se que aqui, esse corpo aqui, é onde você vai viver eternamente, praticamente. Então, se você não dá valor pra isso aqui, cara, ninguém vai dar. E aí parece até clichê essa frase, né? Mas quando eu chego na casa dos meus pais, ou a Ana, toda hora, já fiz seus exames, como que você tá? Vai se cuidar. Cara, mas eles estão certos. A gente precisa dar valor, a gente precisa fazer essa gestão. E isso vai ser muito importante para o nosso crescimento, para a nossa vida como um todo. Se a gente partir para um contexto social, nós vivemos em uma sociedade que ela preza pela produtividade. Então, produzir mais, trabalhar mais. E eu sou um cara que gosta muito de construir coisas, eu gosto de empreender, eu gosto de inovar, eu gosto de produzir, e isso é super normal. O que nós não devemos negligenciar é o ponto amarelo que surge, né? Aquele ponto de atenção. Quais as consequências também disso? Pra tudo tem uma consequência, não tem como a gente fugir. Pra tudo. Seja ela boa ou ruim, vai existir uma consequência. E normalmente a consequência de quando você busca produzir mais, se dedicar mais, normalmente você vai ter mais estresse. Não tem jeito. Não tem como fugir. Estresse é uma doença, né? Eu já vi alguns estudos, até mesmo em sociedades, que foi em busca do que realmente faz nós envelhecermos mais. Por incrível que pareça, não é só alimentação, não é só excesso de trabalho, não é só essas coisas. O que realmente faz a gente envelhecer mais rápido é o estresse. Então, quanto mais estresse, mais você vai rodar ali. Então, por mais que seja normal, a gente precisa ter um ponto de atenção de eu estou me cuidando, estou deixando de me cuidar, estou deixando a rotina me dominar. São alguns pontos que a gente precisa levar em consideração. Isso não deixa de lado a importância de você produzir. Para você atingir cargos maiores, para você conquistar novas coisas, você tem que entregar mais. Não tem jeito, você tem que entregar mais do que outras pessoas. Isso é natural, faça isso. Mas também, pense em você. Não só de uma maneira financeira, de uma maneira profissional. Pense em você também de um modo como estrutura física, saúde. Pense em você. E isso vai ser muito bom. Normalmente, quando você estuda para concursos públicos, uma das coisas que os especialistas dizem para você não deixar de lado é a atividade física. A atividade física, ela vai melhorar a sua memória, ela vai melhorar a sua ansiedade, vai diminuir seu estresse. Então, é importante a gente se cuidar. Não tem jeito. Obrigado, pessoal. Se você não assistiu no meu vídeo anterior, vai lá, assiste também. E logo vai sair mais vídeos aí pro canal. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês.